Boa noite, meus queridos amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento mais esperado na minha vida, onde eu compartilho essa ministração com todos vocês, para que essa ministração venha trazer libertação à mente de cada uma dessas pessoas. Então sejam todos bem-vindos a esta ministração dessa noite, dessa noite de domingo, que você vai abrir a sua mente, abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o que nós vamos ministrar essa noite, amém? Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like nesse vídeo nas suas redes sociais, para que assim outras pessoas venham poder encontrar aquilo que você encontrou e que você tem gostado, você tem conhecido realmente o Deus que você tanto procurou nessas casas com placa chamada igreja, que de igreja não tem nada, porque igrejas são vidas, igrejas somos nós reunidos, assim como nós vamos se reunir aqui neste momento. Eu sou um ponto, você daí do outro lado é outro ponto, compartilha com outro ponto, convida é outro ponto, e assim a igreja de Cristo está formada. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. E como sempre, a nossa ministração é em cima de um tema, O tema é: quem está na lei não é convertido ao Evangelho de Cristo. Já está até aparecendo aí no Facebook, Você que está ao vivo no Facebook, já está aparecendo. Então esse é o tema: quem está na lei não é convertido. E isso nós vamos ver aqui agora. Então, se você frequenta uma chamada igreja, que lá pratica o batismo nas águas, que é da lei, que lá pratica jejum, que é da lei, que lá pratica Santa Ceia, que é da lei, então você não é convertido. Lamento muito te falar, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho da verdade. Amém, meus amados? Então vamos dar início na nossa homilia. Eu não quero demorar muito nesta noite. Abra a sua Bíblia no segundo livro, segunda carta aos Coríntios, Segunda aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 12 ao 16. Abra aí junto comigo. Também não é necessário você abrir a sua Bíblia. O que é importante é que você abra a sua mente. A mente estando aberta é a porta de entrada para você conhecer o Cristo ressuscitado na sua vida. Aquele tesouro que você fez tantas campanhas para conhecê-lo. Aquele tesouro que você fez tantos sacrifícios, tantas fogueiras santas, você fez para conhecer esse Cristo ressuscitado e você nunca conheceu. Você está conhecendo agora, depois você deixou de praticar a lei e está praticando o Evangelho da verdade. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Do 12 ao 16. Versículo 12. Tenho, pois, tal esperança, tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia. Servimos de muita ousadia. Então, meus amigos, para pregar este Evangelho de Cristo, tem que ter ousadia. Porque isso aqui, meus amados, como é que se chama? Isso aqui como é a palavra certa? É um desafio. Pregar o Evangelho de Cristo é um desafio. Porque você vai contra aqueles estudiosos, que diz que fez teologia, estudou tantos anos que nem até ontem
um bateu aqui na minha porta e ele se arrependeu da hora que bateu, né? Acho que era da testemunha de Jeová, né? Bateram aqui na minha porta. Na verdade, eles não bateram. A verdade é que eu estava entrando para guardar a minha moto e eles esperaram. Eu vi que ele estava esperando para mim sair. Eu digo, ele vai se arrepender da hora que ele está esperando para mim sair. E eu saí, comecei a conversar com ele e tal, e comecei a explicar. Eu sei que ele saiu daqui tão tortuoso que ele ia para cima e desceu para baixo. Depois, quando chegou, desceu mais um pouco, eu acho que ele se lembrou, não vou para baixo, não vou lá para cima. Aí voltaram para cima, de tão tortuado que ele saiu. Então, meus amados, é isso. Pregar o evangelho tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Primeiro, você não é assalariado. Então, uma vez que você não sendo assalariado, nada te prende você pregar a verdade. Porque eu, pelo menos, eu tenho a plena certeza, a plena consciência que a maioria desses pastores que temos por aí, chamados pastores, eles têm consciência do evangelho da verdade, não prega porque são assalariados. Eles são comissionados a não pregar a verdade. Porque se prega a verdade, meus amados, liberta o povo. E esse não é o objetivo dos pastores, chamados pastores, libertar a igreja. O sentido deles é acorrentá-las, algemá-las. Amém? Então vamos continuar. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos com muita ousadia no falar, né? No falar, e não somos como Moisés. Olha o que o evangelho prega, você vê, meus amados, me ajuda aí. Como que um pastor, sendo comissionado, sendo assalariado, ele vai pregar isso para a igreja? Para a igreja não ser como Moisés, não ser como Moisés. Então, se o evangelho está nos chamando, está nos convidando para não ser como Moisés, e eu estou num local que prega dízimo, eu estou sendo igual a quem? Estou sendo igual a Moisés. Se eu estou num local que batiza nas águas, que é da lei de Moisés ainda, eu estou sendo igual a quem? Eu estou sendo igual a Moisés. Se eu estou no local que prega jejum, que é dos fariseus, que ministrava a lei de Moisés, interpretava a lei de Moisés, eu estou sendo quem? Estou sendo igual a Moisés. Mas o convite aqui não é para nós ser igual a Moisés, é para nós ser diferente de Moisés. Então, se Moisés pregava dízimo, eu não vou pregar. Se Moisés mandava fazer jejum, eu não vou mandar. Se Moisés mandava batizar nas águas, eu não vou mandar. Você está me entendendo, meus amados? Então, o chamado que nós temos em Cristo é para ser diferente de Moisés. Não é para ser igual. Você está me entendendo? Então, quem prega, quem vive qualquer coisa da lei que Paulo falou, com um pouquinho de fermento leveda toda a massa, então quem vive, quem dá dízimo, quem batiza nas águas, quem faz santa ceia, não é convertido, é convencido. Convencido que Deus faz milagre, é convencido que Deus cura, mas não é convertido. Amém, meus amados? É convencido que Deus salva, Cristo salva. É convencido que Cristo deu o seu corpo por nós. Então tem essa diferença aí de quem é convertido e de quem é convencido. Então quem prega a lei, quem está nesse ministério da lei, não é convertido a Cristo, está convencido. Amém? Vamos dar andamento.
não somos como Moisés, que punha um véu na face, né? Punha um véu na face, né? Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação, acabou, estava acabando. Então Moisés, ao princípio, ele subia no monte e Deus o acompanhava, ele até o pé do monte, né? E a face de Moisés vinha brilhando de tal maneira que o povo de Israel virava o rosto para não ver, porque segundo os costumes do povo, diz, quem visse Deus morreria. Mas só com aquilo foi terminando, né? Que nem está dizendo aqui. Os filhos de Israel não cadê nós paramos? Não foi aqui que nós parei, não? Foi sim. Um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação, no fim daquilo que Moisés tinha. Então, aí Moisés, quando percebeu que Deus ou não acompanhava mais até o pé do monte, o que é que Moisés fez? Um véu no rosto, para o povo de Israel não perceber que aquela unção que ele tinha estava terminando, né? Tentasse na terminação do que se desvanecia, do que se acabava, do que estava se acabando. 14. Mas o sentido deles se embotaram. O sentido deles, do povo de Israel, se embrotaram. Por quê? O que é um sentido se embrotaram? É não ver, não perceber o que estava acontecendo com Moisés. O sentido deles se embrotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, e isso acontece às vezes, o pastor fala no início do culto, mas muitas das vezes eles passam anunciando pelas ruas que ia ser pregado, vai ser pregado o evangelho, vamos ouvir o evangelho em tal lugar vai ser lido o evangelho, vamos conhecer o evangelho de Cristo. Aí quando chega lá, abre Mateus não era o evangelho de Cristo. Aí quando chega lá, abre Malaquias não era o evangelho de Cristo. Malaquias é livro da lei. Quando chega lá, abre Sansão não é livro. Vamos ler a história de Sansão não é livro da lei. Vamos ler a história de Davi não é a história de Cristo. Você está me entendendo, meus amados? E o povo, com a sua face embrotada, não percebe que não estão pregando para eles o evangelho, que eles foram lá para ouvir boas novas e não algo que já acabou. Amém? A leitura da antiga aliança, o mesmo véu, o véu que cobria a face de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Então nós vimos isso aí claramente hoje nos nossos dias de hoje. Eu fico maravilhado quando eu vejo, eu prego o evangelho de Cristo, falo, mostro, tintim por tintim, né, para não deixar dúvida, mas mesmo assim, a pessoa não entende do que é evangelho de Cristo, só entende lei. Não lhe é revelado que em Cristo é removido. Versículo 15. Mas até hoje,
quando é lido Moisés, a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E coração, nós precisamos entender que coração não é coração que faz puf, 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 puf. Coração é o quê? Entendimento. Então, a separação, o véu que separava, aquele véu que separava no Santo dos Santos lá, que separava o povo de Deus, continua separando hoje. Por quê? Porque eles lê a velha aliança. Quando se lê a velha aliança, você me entende agora porque que o povo evangélico que recebe lei, né, mandamentos da lei para cumprir, eles não conseguem entender. Ele pode ter sido teórico, estudado o que foi, mas se ele prega a lei de Moisés, o véu é posto no entendimento para que eles não venham a entender. Então, eu não ignoro muitas pessoas por eles não entender o evangelho, porque eu leio isso aqui, eu vejo, eu entendo, eu sei que ele pratica a lei, ele não está entendendo o que eu estou lendo, o que eu estou pregando, porque o véu está sobre o entendimento dele, sobre o entendimento. Em Cristo é removido, 15 nós lemos, posto sobre o coração deles. 16, vamos ler até o 16. Quando porém, algum desses que vive a lei, dando dízimo, se batizando nas águas, fazendo santa ceia, fazendo jejum, quando algum deles tira o véu, aí o que é que acontece? É convertido. É dessa maneira. Amém, meus amados? E eu louvo a Deus por vocês que têm seguido este evangelho, não a mim, que eu não sou bonito, né? Eu tenho até uns olhos verdes, mas não sou tão bonito assim, você está me seguindo assim, só por me seguir. Eu sei que se você que me segue, porque você gosta de ouvir as palavras que eu prego desse evangelho. Amém? Então, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, é eu que estou falando que quem cumpre lei não é convertido, ou você está lendo junto comigo aqui que quem cumpre lei não é convertido? É o evangelho que está nos mostrando aqui, né? Quando, porém, algum deles converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Então, quando a pessoa deixa de praticar a lei, como eu fiz, né? Para me entender esse evangelho, eu tive que deixar de praticar a lei. Deixei de tomar. Uma das primeiras coisas que eu fiz, que isso eu fiz, ainda frequentando o açarpão. Então, eu ainda ia no açarpão, mas deixei de tomar a Santa Ceia. Porque eu já tinha entendido que, tomando a Santa Ceia, quem toma a Santa Ceia está blasfemando do corpo e do sangue de Cristo. Então eu entendi isso e tirei fora. O batismo nas águas não teve como tirar fora, porque já tinha me batizado, né? É uma coisa que se faz uma vez só. Algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Eu vou ler só até o 16. Se você quiser, você pode continuar lendo aí, mas nós temos um tempo aqui, né? Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, essa minha boa vontade, isso que me faz ainda falar desse evangelho para certas pessoas que teimam
teima em não querer ouvi-lo, de não querer ouvi-lo, né? As minhas súplicas a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Salvo do que, Paulo? Você está pregando aos Romanos que, para começar, aqui não está escrito salvo para a vida eterna. Salvo de que Paulo está falando aqui? Salvo da mente. Salvo da sua mente. Que o véu seja tirado da mente. Para que só então a pessoa venha entender o que é ser um cristão, o que é ser convertido a Cristo. Amém, meus amados? Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Isso eu reconheço. Isso eu reconheço que o sistema religioso tem zelo por Deus. Só não entende, sem o entendimento, não é um zelo sem o entendimento. Porque se eles tivessem o entendimento, não fazia Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, quem faz isso aí, está blasfemando do corpo e do sangue de Cristo. Zelo por Deus, porém, não com entendimento. Não com entendimento. Então, o sistema religioso não tem entendimento disto. Né? Por quê? Por que Deus não deixa, não permite que eles entendam? Por causa do véu, por causa da velha aliança que eles praticam, né? De uma certa forma ou de outra, todo o sistema religioso pratica a velha aliança. 3. Porquanto desconhecendo, olha, eles desconhecendo a justiça, porque na velha aliança não tinha justiça. Jesus de Nazaré, ele não pregava a justiça. Aonde que teve justiça? Quem foi que trouxe a justiça? Quem foi que justificou tanto os judeus quanto os gentios? O Cristo ressuscitado que justificou. Jesus de Nazaré não podia justificar, porque Jesus de Nazaré ele veio apenas cumprir a lei de Moisés. Justiça de Deus e procurando estabelecer estabelecer a sua própria justiça. E quando eu pratico a minha própria justiça, quando que eu pratico isso? Quando eu dou o dízimo, eu estou praticando a minha própria justiça, né? Quando eu faço um jejum, eu estou praticando a minha própria justiça. Não se sujeitaram, o sistema religioso não se sujeita ao Evangelho de Cristo. Ele se sujeita ao pastor e à velha aliança. Não se sujeitaram a verdade. Deixa eu estar aqui só a metade, né? Não se sujeitaram perdão, é que eu estou meio embaçado ainda. Não se sujeitaram né? Está se falando, nós estamos falando de justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Não se sujeitaram. O Evangelho é a justiça de Deus. Na lei não havia justiça. Amém, meus amados? Versículo 4. Porque o fim da lei, olha como está claro isso aqui. O fim da lei é Cristo. Mas para quem que o fim da lei é Cristo? Para a justiça, o fim da lei é Cristo para a justiça, que justiça só em Cristo. Na lei de Moisés não há justiça, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todos, de todo aquele que crê. Então, se eu creio que a justiça está em Cristo, e em Cristo não tem jejum, porque foi o fim da lei de Moisés, foi Cristo, então eu não pratico a lei de Moisés, porque na lei de Moisés não tem justiça, e eu quero justiça para a minha vida. Amém, meus amados?
Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 16, versículo 13 e 14. Versículo 13, nós vamos ler o 15, que eu não gosto de deixar um versículo pendurado, aberto, né? E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões. Paulo está falando com aquele povo que vieram das transições da lei. Então ele estava numa encruzilhada entre a lei e a graça. Então Paulo está dizendo, a vós outros, vocês estão vindo da lei? Vocês passaram pela lei? E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo. Juntamente com ele, perdoando quantos pecados? Um pouquinho. E os outros o pastor vai fazer uma campanha. E os outros o pastor vai mergulhar na piscina. Os outros o pastor vai mandar fazer um jejum. Não, aqui está todos. Perdoando todos os nossos delitos. Amém, meus amados. 14. Tendo cancelado. Cancelou ou não cancelou? Aqui está dizendo que cancelou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, não era uma benção, era prejudicial, nos prejudicava. Removeu inteiramente. Removeu ou não removeu? E se removeu, por que eu tenho pecado hoje? Se ele removeu tudo. Inteiramente, encravando ou na cruz? Removeu, encravou ou não encravou? Para os crentes, para o sistema religioso, não encravou. O pastor encravou, mas o pastor foi lá e tirou tudo. Não, vou tirar esses pecados daí, essas transgressões, tudo, porque se ficar aí, como é que nós vamos ganhar dinheiro aqui? Não tem como. Eu vou ler o 15, como eu prometi. E despojando os principados não é demônio, não é Satanás, é pessoas que mandam, despojando os principados, que aqui está enquadrado em quem? Nos sacerdotes. Foi despojado o sacerdote ou não foi? Foi. No ano 70 acabou tudo quanto que era de raça de sacerdote. E as protestades, podemos entender essas protestades aqui também, que não é Satanás, é outras pessoas que mandam. Quem eram essas protestades? Os imperadores. Os imperadores. Publicamente e os pôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, meus amados? Isso é o Evangelho. Isso que liberta a igreja. Isso que nos mostra quem é Cristo e que somos nós. Aqui nos mostra a diferença do Cristo ressuscitado e o Jesus que andava no deserto. Porque a diferença, um nos perdoou, um nos lavou, nos santificou, tudo aquilo que era de mal para nós foi tirado. O outro, ele pregava isso aí, porque ele pregava a lei, ele vivia a lei, ele nasceu na lei para cumprir lei. Amém? Agora abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Um versículo só. Quando, porém, algum deles se converte,
o último versículo que nós lemos aqui em cima, né? Estamos repetindo para você não esquecer. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Deixa a lei e vai viver o Evangelho de Cristo. Amém? Aí em 2 de Coríntios mesmo, capítulo 3, eu creio que é segunda, porque eu só não marquei o 2 de Coríntios, mas eu marquei segunda aqui, né? Deve ser. Capítulo 3, do versículo 5 ao 11. Versículo 5 ao 11. Em primeiro nós começou do 12 e em segundo nós pulou para o 16. Agora vamos ler essa parte para trás, amém? 2 de Coríntios, capítulo 3, do 5 ao 11. Versículo 5: não por nós mesmos sejamos capazes de praticar coisa alguma. Nós mesmos, por nós não somos capazes de praticar coisa algumas. E o que nós estamos lendo aqui, falando de quê? Estamos falando de justiça. Nós não podemos praticar justiça. Não é com jejum que nós vamos praticar justiça. Não é com dízimo que nós vamos praticar justiça. Porque isso aí quem fez foi Ele. É Ele que faz isso. Por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Como se partisse de nós. Mas o que se ensina dentro desse sistema religioso é justamente isto, que tem que praticar, tem que partir do povo. A justiça tem que partir do povo. Como? Eles dando jejum, eles dando dízimo, dando oferta, fazendo campanha, se batizando nas águas, tudo isso aí tem que partir deles. Mas aqui está dizendo, não que partisse de nós. Amém? É que alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. Não vem de jejum, não vem de dízimo, não vem de oferta, não vem de sacrifício, vem de Deus. 6, o qual nos habilitou. Você vê, a palavra está no pretérito passado, já fez, ele não vai fazer mais. Nos habilitou para sermos ministros. É o que eu estou fazendo aqui. Sermos ministros de uma nova aliança. Eu quero que você saiba, meus amados, que a palavra aqui, ele nos habilitou. Então não é só eu, nem alguns aí. Ele habilitou todos. Só que para essa habilitação que ele deu, se você não tem ousadia de dar a cara para bater, então você vai ouvir. Você vai ouvir. Porque tem que ter ousadia, como eu falei no princípio, para pregar esse evangelho. Amém? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é da velha. Você vê, se tem alguém pregando por aí velha aliança, não foi habilitado por Cristo. Não foi habilitado por Cristo. Ou seja, não é um pastor. Não é um pastor. Porque ele não foi habilitado. Pregar nova aliança. Nova aliança. Não da letra. Que letra que é essa? A lei de Moisés. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. A letra mata, a lei de Moisés. Mas o Espírito vivifica. Vamos ler o 7? Eu prometi ler só até os... vamos ler até o 11. E o ministério, né? Se o ministério da morte, você vê que a letra que estamos falando era do ministério de Moisés, que era um ministério de morte, era um ministério de escuridão, de condenação, de tudo quanto era ruim, era o ministério de Moisés. O ministério da morte, gravado em quê? Com letras em pedra. Era de Moisés ou não era? Era de Moisés. Em pedra se revestiu de glória
Teve glória no ministério de Moisés? Teve. Teve glória no ministério de Moisés. Machado flutuou. O cego voltou a ver. O coxo voltou a andar. Então, teve ministério de Moisés? Teve. Teve glória no ministério de Moisés? Teve. Revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Você vê, meus amados, aqui não tem anjo, ministério de anjo. Na lei tinha. O ministério da lei era um ministério de anjo. Mas aqui não tem anjo. É do Espírito. O ministério do Espírito. Vamos ler o 9, vamos até o 11. Porque o ministério da condenação, olha, o ministério de Moisés, da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, da graça de Deus, amém? Dessa justiça que o sistema religioso rejeita. 10. Porquanto, na verdade, o que outra hora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. Não resplandece. O ministério de Moisés já não resplandece. Então, se você aceita o ministério, a pregação do ministério de Moisés para a sua vida, ela não vai lhe resplandecer em nada na sua vida, só atraso na sua vida, só condenação. A esse respeito não resplandece diante da atual, a graça de Deus, diante da atual sobreexcelente glória, da atual sobre excelente glória. Amém, meus amados? 11. Porque se o que se desvanecia, teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Então, na lei de Moisés, aquelas pessoas que recebiam a glória de Deus no caso de Moisés, é que o Espírito de Deus vinha a Moisés e voltava, se desvanecia, a palavra diz, se desvanecia. Hoje não. O Espírito de Deus hoje mora em mim, mora em você, mora em todos nós. Nós somos a casa de Deus, nós somos a casa do Espírito Santo. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia aos Hebreus. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Do 1 ao 3. Por isso, pondo de parte, separa. Vou até tomar uma água. Por isso, pondo de parte. Vamos pôr de parte. Não vamos carregar conosco. Vamos pôr de parte. Não vamos levar essa taça que é perigosa, ela cair e quebrar. Deixa ela aqui do lado. Amém? Por isso, pondo de parte os princípios, você vê que o Evangelho vai de contramão do sistema religioso. Dentro desses sistemas religiosos, os pastores pregam que tem que ter princípio, tem que seguir os princípios. Aqui está o contrário. Aqui está dizendo, põe de parte o princípio. Por que Paulo está dizendo, põe de parte os princípios? Os princípios você põe de parte.
aquilo que Jesus de Nazaré pregava. No princípio. No princípio que era quem? Um homem andando no deserto, pregando lei de Moisés, cumprindo lei de Moisés, né? Pregando não, que ele nem pregava, ele cumpria. Cumprindo lei de Moisés. Então, Paulo estava dizendo, ó, vocês podem de parte disso aí. O que Jesus de Nazaré fez no princípio, vocês deixam de lado. O que Moisés fez no princípio, vocês deixam de lado. E vamos seguir o que Cristo mandou fazer. Amém? Os princípios, nos princípios elementares da doutrina. Jesus de Nazaré, porque a doutrina de Jesus de Nazaré. Aqui está dizendo o contrário. Vocês deixam de lado essa doutrina de Jesus de Nazaré, porque ele seguia a lei. As doutrinas de Cristo, no princípio não era Cristo, era? Não. No princípio era Jesus de Nazaré. Cristo só depois da morte, né? Então ele está dizendo aqui, no princípio, aquele Cristo do princípio, vocês precisam esquecer. Vocês precisam andar agora nos caminhos do Cristo ressuscitado. O corpo foi deixado para trás. Vocês precisam deixar o corpo para trás. Deixamos-nos levar para o que é perfeito. O Espírito de Deus. Deus, Cristo, né? Cristo é perfeito. Cristo é perfeito. Deixamos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando a mão, não lançando de novo, né? Porque é perfeito. Não lançando de novo a base de quê? De arrependimento. É justamente isso que se prega dentro das chamadas igrejas. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Se arrependa. Você precisa se arrepender. Aqui está dizendo, ó, vocês vão deixar essa história de arrependimento. Porque o que ele fez por você foi sem nenhuma, como é que chama? Ele não pediu nada em troca. O que ele fez por você não foi em troca de nada, não foi em troca que você precisava se arrepender. Não foi assim que ele fez. Amém? Ao lamentar a doutrina, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, né? Que é o que se prega dentro das igrejas, de obras mortas, que é jejum, né? Obras mortas. Agora essa aqui é uma bomba. Da fé o quê? Você está com a sua Bíblia aberta? Da fé em Deus. Da fé em Deus. É nessa hora que a graça entra. Porque a nossa fé hoje, ela não é em Deus. O sistema religioso tem fé em Deus. O povo da graça tem fé de Deus. A fé que Deus nos dá. Então a fé hoje é uma fé dom que Deus nos deu. Essa é a nossa fé. Uma fé dom que Ele mesmo nos deu. Aquela fé que nós tínhamos, né, no passado, no princípios, era uma fé morta. Era uma fé meritória. Quanto mais se praticasse, mais se recebia. E é justamente isso que se prega dentro das chamadas igrejas hoje. Uma fé meritória. Porque se não pregar uma fé meritória, não pode arrancar dinheiro dos gananciosos que querem pôr R$100 dentro do envelope e comprar um apartamento. É dessa maneira. Da fé em Deus. 2. O ensino de batismo. Olha, deixa fora esse ensino de batismo. Porque o nosso batismo, nós hoje já nascemos batizados. Já nascemos batizados. Não existe batismo hoje. O nosso batismo, nós já nascemos batizados. Né? Porque o que ele fez foi de uma vez por todas. O batismo e da imposição de mão. Se eu orar por você, irmão,
Se eu orar para você, irmão, sai Satanás, pombagira do inferno, sai Zé Pelita, sai. Aí daqui a pouco a carne se acha que é aquilo mesmo. Aí se altera. E acha que é um demônio, mas não é um demônio. Demônio não existe. Está acontecendo ali uma carne alterada. Um espírito alterado. Da imposição de mãos. E da ressurreição dos mortos. Não, quando eu morrer, Cristo vai me ressuscitar. Né? Ressurreição dos mortos. Não, Cristo vai voltar e vai me ressuscitar. Vamos ressuscitar a igreja. Não, pode parar com isso. Porque isso ele já fez. Nós já ressuscitamos. Estamos esperando essa carne tombar. Somente isso. E do juízo eterno. Olha, e do juízo. Olha só, você vai passar por julgamento. Hein? No dia do juízo você vai ver. Paulo está dizendo para nós deixar isso aqui de lado. Isso não vai acontecer nunca. Deus nunca falou que vinha julgar a igreja. Jesus de Nazaré disse que vinha vingar o povo de Israel e não a igreja. Isso faremos se Deus permitir, mas como Deus vai permitir a regressão, se está escrito que ele não se compraz com quem volta para trás, com quem regride. Então isso não vai acontecer nunca. Amém? Romanos, nós estamos em Hebreus, Romanos 7. Romanos 7, do 1 ao 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Falo aos que conhecem a lei. Né? Que a lei tem domínio sobre o homem. A lei tem domínio sobre o homem. Por isso que você vê aí, ó, as pessoas comendo no cabresto do pastor. Por quê? O pastor prega a lei tem domínio sobre o homem. Aí o pastor leva aquela pessoa para onde ele quer. Faz daquela pessoa o que ele quiser. Você não pode vestir isso, não pode beber isso, não pode comer aquilo outro. Tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Né? Tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, aí Paulo está fazendo aqui um paralelo, né? Ora, a mulher casada, Paulo fazendo um paralelo para que o povo entendesse, os romanos entendessem. Ora, a mulher casada está ligada pela lei. Pela lei. O que a lei dizia? Que a mulher que tinha seu marido, ela não podia ter outro se o marido não morresse. Se ela tivesse outro marido, um marido vivo, que não podia se separar, não podia nada. Assim dizia a lei. Era o que estava em adultério. E é o que Paulo está tentando explicar para o povo aqui, né? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Desobrigada ficará a lei conjugal. E para nós, meus amados, a lei durou até João. Então nós estamos o quê? Desobrigados à lei de Moisés. Versículo 3, nós vamos ler até o 6, né? De sorte que será considerada, presta atenção que esse versículo ele é forte, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, vivendo ainda o marido, ficar com outro homem. Você entende, você começa a entender o porquê que Paulo mandou deixar de lado os princípios elementares, porque no princípio era um homem cumprindo lei, mas agora não. Agora nós não estamos seguindo um homem mandando cumprir lei.
Aí tá, mano, ó, vocês deixam a lei, porque a lei vai acabar. A lei acabou. É o que o Paulo está dizendo, se expressando aqui, ó. A lei acabou. Se vocês ficarem aí cumprindo lei, que era o que Jesus de Nazaré fazia, vocês vão estar em adultério. Porque aquele que salvou vocês, esse não cumpre lei, esse não vive lei, que é o próprio Deus. Amém, meus amados? Então, se vocês vivem em Nazaré, no homem que cumpre lei, e vocês vivem no homem que não tem lei, que é o Cristo ressuscitado, vocês estão em adultério. Vocês estão em adultério. É o que Paulo está se expressando aqui. Vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera. Não será adúltera. Não será adúltera. Né? A igreja, não, nós vamos fazer jejum porque Jesus jejuou. Mas Jesus estava na lei. Não, nós vamos batizar nas águas porque Jesus foi batizado. Mas Jesus estava na lei. Mas ninguém quer ser cuspido na cara como Jesus foi. Ninguém quer levar frechada nas costelas que nem ele levou. Né? Ninguém quer ser pregado numa cruz como ele foi. Mas aquilo que lhe traz honras para ele, eles querem fazer. Será adulto se contrair novas núpcias. 4. Assim, meus irmãos, também vós, assim, meus amados brasileiros que estão me assistindo, assim também vós, morreste relativamente à lei. Morreste relativamente à lei. Então, se o pastor mandar você dar dízimo, você diz, pastor, eu estou morto para a lei. Isso aí era da lei, eu estou morto para a lei. Você precisa fazer um jejum. Não, pastor, eu estou morto para a lei. Jejum era da lei. Se o pastor mandar você participar da Santa Ceia, você diz, não, pastor, eu estou morto para a lei. Santa Ceia é Páscoa, Páscoa era da lei. Se o pastor mandar você batizar nas águas, você diz, não, pastor, eu estou morto para a lei, que o batismo era das águas, o batismo nas águas era da lei, eu estou morto para a lei. Morto nem sequer se mexe, não ouve, não sente nada. Relativamente à lei, por meio do corpo, não é do Cristo ressuscitado, é do corpo. Quando eu insisto em mostrar para esse povo que são dois, eles não aceitam. Por quê? Porque o véu não deixa eles enxergarem isso. O corpo de Cristo, para pertencente, olha, vocês precisam deixar o Jesus de Nazaré para pertencer a outro. Não, pelo meio do corpo. Aconteceu aquilo lá acontecia por meio do corpo. Era o corpo que pegava a lei. A lei acabou, o corpo morreu. Pertencemos a quem agora? Somente o Cristo ressuscitado. Somente o Espírito. Hoje o corpo não nos pertence, não podemos praticar nada em nome do corpo. Nós temos que participar em Cristo, no Espírito. O corpo acabou. E a igreja não consegue entender isso, porque vive na lei de Moisés. Por meio do corpo de Cristo, o corpo, olha a palavra, meus amados, você que diz que é um só, olha a palavra, por meio do corpo de Cristo, então é dois, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Vocês não vão pertencer mais ao corpo, Jesus de Nazaré. Vocês vão pertencer a outro, não é mais o corpo. Para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou, o Espírito. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, se eu pratico a lei de Moisés, eu não frutifico para Deus, né? Eu não estou convertido, não frutifico para Deus, porque eu estou na lei de Moisés. A lei de Moisés me impede
eu frutificar para Deus. A lei de Moisés me impede eu me converter para Deus. Frutifiquemos para Deus 5, vamos ler os 5, vamos ler até os 6, né? Então, os Romanos. Porque quando vivíamos, quando é a palavra, quando vivíamos segundo a carne, que essa carne aqui era a lei de Moisés, para cumprir ela, né? Que cumpria a lei de Moisés, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce o quê? A lei. Você vê que está falando da lei. Em realce a lei operava em nós, operava em nossos membros, a fim de frutificar para quê? Para a morte. Então agora complicou mais ainda. Se eu estou praticando a lei de Moisés, eu não estou convertido, eu não frutifico para Deus, eu estou colaborando para quê? Para a morte. É o que está escrito aqui. Para a morte. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos, né, sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Agora é no espírito, em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Amém, meus amados? Você recebe isso? 1 Coríntios, tem umas 3 passagens aqui. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 20. Versículo 12. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou, se é certo, né? Aqui está corrente, está vendo na sua Bíblia, tem um certo. Teve assim, se é certo. Se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns, os fariseus, né? Alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Os fariseus pregavam isso. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, né? É vão o que eu estou fazendo aqui, a nossa pregação, e vã a vossa fé. Você que crê, que você que está me ouvindo, você que está me assistindo. É vã a vossa fé. 15. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus. Falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus. Então, se eu prego para vocês que não há ressurreição, como os fariseus faziam, nós estamos contra Deus, asseverado contra Deus, né? Contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda, se Cristo, presta atenção, meus amados, você precisa prestar atenção nesses pontos aqui, nas revelações, né? É vã a vossa fé, e ainda, então, permaneceis nos vossos pecados. Então, se Cristo ressuscitou, eu vou fazer diferente, eu vou me expressar diferente. Se eu tenho pecado, o que é que eu estou dizendo, meus amados, com a minha boca? Que Cristo não ressuscitou. Você está me entendendo o que se pratica dentro dessas chamadas igrejas evangélicas?
Porque eles lá confessam que tem pecado. Mas se eu confesso que eu tenho pecado, eu estou confessando junto, no elo, né, com uma corrente, né, no elo com uma corrente que Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, eu tenho pecado. Eu tenho pecado. Se Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, eu não tenho pecado. E aí eu pergunto, Cristo ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Cadê? Cristo, paramos, perdi até onde eu estava pregando. Acho que nós estávamos no 15, né? E somos tidos por falsos profetas, e testemunho é falso porque temos perseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, e é certo que os mortos não ressuscitam, nós estávamos 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, nós estávamos mesmo na 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, e ainda permanecemos, aí sim, permanecemos no vossos pecados, permaneceis, né, a palavra está aqui, permaneceis no vossos pecados. Então está aí a palavra-chave. Se você confessa que você tem pecado, você está confessando num elo que Jesus também não ressuscitou. Você está me entendendo? Você está me dizendo o quanto o povo evangélico blasfema de Deus? Você tem noção disso, meus amados? O tamanho das blasfemas que tem dentro do sistema religioso por eles não pregarem a verdade de Cristo? 18. Ainda mais, os que dormiram em Cristo permanecem também, né? Ainda mais, os que dormiram permanecem também, se Cristo não ressuscitou. Né? É o mesmo do pecado, né? Se eu confesso que, por exemplo, o meu irmão morreu faz mais de 10 anos, né? Só um exemplo. Meu irmão morreu. Se eu confesso que o meu irmão está dormindo, eu estou confessando o quê? Que Jesus não ressuscitou. Não é a mesma coisa? Ainda mais os que dormem, os que dormiram, né, na verdade, os que dormiram em Cristo permaneceram, né, não ressuscitou. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas em esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Amém? Eu prometi ler o 20, foi? Então vamos ler o 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, foi o primeiro, né? As primícias dos que dormem. Então não existe mais ninguém dormindo, dos que dormem. Amém? 1 Coríntios, volta em Romanos, um versículo só, capítulo 4, versículo 25. Versículo 25. O qual foi entregue por causa das vossas transgressões, das faltas, essas transgressões é o não cumprimento da lei, das vossas transgressões, e ressuscitou, por quê? Por causa da nossa justificação. Por causa da nossa justificação, porque os judeus que não cumpriam a lei, Ele ressuscitou para justificá-los. E nós, gentios, que não tínhamos lei, Ele ressuscitou para nós justificarmos também. Então, nós pegamos uma carona só, né? Nós não tínhamos transgressão, mas precisávamos de uma justificação, foi o que Ele fez. Amém, meus amados?
Como é maravilhoso estudar a graça de Cristo. Temos mais duas passagens. Colossenses capítulo 1, versículo do 24 ao 27. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não é um pedaço de pão. Levanta o corpo. E os que estão com o véu no rosto levantam um pedaço de pão. Através do seu corpo, cadê? A aflição de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, não é um pedaço de pão. Comer pão como o corpo de Cristo é uma ignorância e uma blasfêmia contra o Cristo ressuscitado. Era só o 25, né? Aliás, Colossenses 1, eu ia ler, não, é isso mesmo, vamos ler do 24 até o 27. 25, da qual me tornei ministro do corpo de Cristo, da igreja, né? Me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Amém, meus amados? Pleno cumprimento. 26. O ministério que estiveram oculto, estava escondido esse ministério de Paulo, oculto dos séculos, das gerações. Agora, todavia, e infelizmente passou 2 anos e o sistema religioso ainda não percebeu isso, né? Agora, todavia, se manifestou aos santos, 27, aos quais Deus quis dar. Não foi eu que fui lá buscar. Não, vamos para a igreja. Você precisa aceitar Jesus. Não, aqui está escrito que Ele quis dar. Amém, meus amados? Ele quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério, a riqueza da glória deste ministério. Entre quem? Entre os gentios. Isto é, Cristo aonde? Cristo na igreja. Cristo lá no templo de Salomão. Não, Cristo em nós. Cristo, isso é Cristo em vós. Cristo em vós. A esperança da glória. A esperança da glória, até o 27 eu prometi ler. Eu vou ler o 28, porque está muito bonito aqui, está dando risada para mim. O qual nós nos anunciamos e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É o que eu estou fazendo nessa noite, apresentando você que tem acompanhado esta graça, apresentando que você está perfeito em Cristo. Em você não há dor, não há pecado. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 21, para nós encerrar. Amém? E assim, é tão gostoso quando você vai para a cama com o corpo leve, sem a consciência, uma consciência leve, sem nada te condenando. Amém? Amém, meus amados? Capítulo 2, versículo 19 ao 21. 19, porque eu, mediante a própria lei, morri.
mediante a própria lei, morri para a lei, morri para a lei. Olha, e como o povo, os chamados da igreja de Cristo cumprindo lei, então estou morta. Morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Se eu estou cumprindo lei, eu não vivo para Cristo, eu não produzo para Cristo. Não foi bem a palavra que nós lemos lá atrás, como é que é? Esqueci. Frutífica, né? Eu não frutifico para Cristo, porque eu estou morto. A fim de viver para Cristo, estou crucificado com Ele, com Cristo. Amém? Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, essa carne que aos olhos humanos está viva, mas nos meus olhos espirituais ela está morta. Tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou, né? E a si mesmo se entregou por mim. Então ele pagou um preço. E se ele se entregou por mim, eu sou dele. Eu não tenho sociedade, não existe uma sociedade, como tem certo crente aí que diz, que o diabo tem essa sociedade na vida dele, que o diabo é poderoso. Eles professam isso, né? Testemunha que o diabo tem poder. Aonde que esse diabo tem poder? Em lugar nenhum. Quem tem poder é Deus. Entregou por mim, 21. Não anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aí, meus irmãos, se você está dando lei, se você está dando dízimo, pagando dízimo, segue-se que Cristo morreu em vão, porque Ele fez isso por você, suas dívidas. Se você se batiza nas águas, Cristo morreu em vão. Se você jejuma, Cristo morreu em vão. Amém, meus amados? Se você pratica Santa Ceia, que é Páscoa, Cristo morreu em vão. Então, em muitas coisas que a igreja, o sistema religioso blasfema de Deus. Amém? Você aceita esse evangelho? Se você aceita, porque você é uma pessoa abençoada, por Cristo. Amém, meus amados? É você mesmo que pratica, você mesmo que produz a sua bênção. No momento que você pratica o evangelho de Cristo na sua vida. Amém? No momento que você confessa que é Cristo que vive em você e não Jesus de Nazaré. Quando você faz uma coisa ou pede uma coisa em nome de Jesus de Nazaré, você está blasfemando daquele que ressuscitou. Você entende isto? Então, meus amados, não blasfeme do Cristo ressuscitado. Amém? Fiquem em paz, paz eterna a todos vocês. Vocês todos sejam abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? E assim você terá paz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Amém? Experimente isso. Você que ainda pratica a lei, experimente isso. Praticar o evangelho de Cristo na sua vida. Amém? Paz eterna e até quarta-feira, a partir, não é exatamente 7 horas, é a partir das 19 horas. Amém? Até lá.